Brasil, hoje é quarta-feira, 22 de outubro, e eu trago informações importantes para você do que está acontecendo. Pelo menos aquilo que está nos bastidores do Twitter é onde corre as principais informações do Brasil. E eu sempre digo aqui que não dá para acreditar mais na mídia. Globo, CNN, Jovem Pan, Globo News, não dá. A gente tem que recorrer àquilo que a gente chama de bastidores. É aquilo que está acontecendo. Agora aqui, você precisa ter paciência. Eu fico bobo de ver aqui algumas pessoas, quando eu coloco a notícia, o título é a capa, assiste um minuto ou fala assim, você está enrolando muito, meu amigo. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui não é telejornal, não. Eu preciso contextualizar você para que você esteja preparado para falar com as pessoas da esquerda. Você não entendeu isso? Você não entendeu que a narrativa da esquerda é fazer com que você desanime? É fazer com que você não participe mais da política? O Brasil está perdendo esse jogo porque nós podemos dizer que nós temos uma direita fraca. É a verdade, temos traidores, nós temos aí senador da República traindo o presidente Bolsonaro. Só que uma coisa a gente pode contextualizar. Tem ministros que estão abandonando o Luiz Fux. Aliás, Luiz Fux não, Alexandre de Moraes. Luiz Fux é um do que está encabeçando uma turma para abandonar o ministro Alexandre de Moraes. Eu coloquei aqui, já faz 3, 4 vídeos que eu estou falando, e isso vai repercutir. Existe uma lista vinda dos Estados Unidos com exigências para o Lula, por isso que ele está doido, por isso que ele está nervoso, ele não sabe o que ele vai fazer. E os ministros do Supremo Tribunal Federal podem abandonar o ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento. Nós vamos aqui ver tudo que está acontecendo. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever, para você ter paciência. Amigo, não dá. Eu tenho acompanhado Revista Oeste, Timeline, Paulo Figueiredo, Ludmilla, outros canais grandes aí. Tudo é live de 1h30, 2 horas, para poder contar para você o que está acontecendo. Eu vou pedir para você colocar aqui o nome de onde é que você está me assistindo. E para você comentar no final do vídeo o que é que você achou de tudo que eu coloquei aqui, porque é importante demais, tá bom? Deixa eu colocar aqui a matéria falando sobre abandono do Alexandre de Moraes. Antes, em 30 segundos, eu quero falar dos produtos da empresa RPN. Eu só tenho 30 segundos para falar, então preste muita atenção aqui, porque é importante demais. Se você quer tomar uma decisão para recuperar o seu cabelo e o ano que vem está com a sua autoestima elevada, eu vou te ajudar agora num propósito muito importante. Você vai comprar o produto Hair Cap, que tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora, o Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT, e o tônico capilar. O que vai acontecer? Claro que seu cabelo vai voltar a crescer, você vai recuperar a autoestima. Só que tem duas coisas importantes que envolvem isso daqui para hoje, dia 22. Se você entrar no protocolo 90 dias, se o produto não fizer efeito, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. E você entrando no protocolo 90 dias, você vai para um grupo do WhatsApp, que inclusive eu estou lá. Eu estou nesse grupo. Eu estou contando tudo, passo a passo, o que eu faço, o que eu passo na cabeça, como que é, e diversos outros especialistas também trabalhando com isso. Então, olha a oportunidade que você tem de recuperar o seu cabelo em definitivo. Você vai comprar o protocolo 90 dias, vai entrar num grupo do WhatsApp, que eu também estou lá, para a gente acompanhar o crescimento do seu cabelo. Não funcionou, que eu duvido que vai acontecer, mas não funcionou, a empresa RPN vai devolver o seu dinheiro. Mas você precisa passar a mão no telefone agora e ligar para 0800 355 3000. O número está na tela, é só você ligar, você vai falar com os nossos especialistas e vai comprar o seu produto que vai mudar a sua história. Tá bom? Deixa eu falar aqui para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Tá com essa inflamação no corpo? Teu produto é o Curcumã. Não tem outro. Aqui tem curcumina extraída da flor, colágeno 2 das aves, vitamina D e gengibre, tá bom? Eu tenho também as melhores vitaminas para o dia a dia, D3 com K2 e vitamina B12. Eu tenho Herbal Pro Mais para cuidar da próstata do homem. Morre no Brasil mais de 40 homens por dia vítima de câncer de próstata. Aqui, ó, Herbal Pro Mais. Cavalo Negro.
Para você, homem. Virilidade e disposição. Ó, todos esses produtos e outros estão disponíveis para você pelo 0800 355 3000. Passa a mão no telefone e liga agora. Eu vou trazer essa informação, primeiro, que algumas coisas eu preciso registrar e elas precisam ficar de fato registradas para a história. Que esse cara aqui, o Reinaldo Azevedo, que ele faz lá o mané da coisa, eu apelidei assim. Olha o que ele fala do Fux, agora às 5 horas da manhã do dia de hoje. Ele fala assim, ó. Fux tem de ser denunciado às cortes internacionais por submeter seus pares do Tribunal e da Procuradoria-Geral da República a tratamento desumano, cruel, degradante. Converte sua guinada vergonhosa em categoria do pensamento e apaixonado pela própria voz. Fala sem freios na esperança de retardar o julgamento. Sei lá quem ele serve. Ao direito não é. Esse cara aqui perdeu a estribeira. E a internet não perdoa, ainda faz uma figurinha. Esse cara perdeu o senso do comum e da história. Olha isso daqui, gente. A vida dele e da família. É um modus operandi, senhor presidente, é um modus operandi dessas milícias digitais populistas. A covardia. São covardes. São milicianos covardes que atacam não só os seus inimigos, mas atacam também os familiares dos inimigos, independentemente da idade. No caso do Batista Júnior, uma filha menor de idade, né? Milicianos covardes e criminosos que realizam esses ataques. E ainda... Sabe o que eu lembrei quando o Alexandre de Moraes falou isso aqui? Sobre a filha do Oswaldo Eustáquio, que ele pediu para a Polícia Federal ir lá na casa da filha do Oswaldo Eustáquio e revistar a menina de menor. O ministro Luiz Fux pediu para deixar a primeira turma do STF. Vocês acompanham ao vivo as imagens da TV Justiça. Ele proferiu o voto dele no núcleo 4 da trama golpista e manifestou para os seus pares a vontade de deixar essa turma na qual ele se tornou a voz divergente, evidente durante o julgamento do núcleo crucial e também hoje, quando ele começou a expor o seu voto no núcleo 4, que é o núcleo de desinformação da trama golpista. Portanto, aí... O Luiz Fux vai vazar. E aí eu vou te contar um bastidor. Parece que teve uma reunião ontem à noite, na terça-feira à noite, depois dessa sessão, onde ministros foram para o lado do Fux. Para o lado, eu digo, a favor. Começaram a refletir em tudo que está acontecendo e falaram, vamos abandonar o Careca. Vamos abandonar o Careca porque não dá para ficar do jeito que tá. Vai explodir, a bomba vai explodir e o barco vai afundar com todo mundo. E agora tá aí. A própria Globo News, que eu não gosto de tirar a referência deles, mas quando eles pelo menos falam a verdade, dá para usar como fonte, dizendo, o Luiz Fux está saindo fora e tá levando uma turma atrás dele. Ó, o Alexandre de Moraes acabou de condenar uma pessoa a 14 anos de cadeia por fake news. Eu só queria perguntar aqui para deputados e senadores do Brasil, aonde está a lei? Eu não estou aqui defendendo fake news. Não. Mas eu quero saber aonde está a lei que uma pessoa tem que ser condenada por fake news. Porque eu sempre li, sempre aprendi, sempre ouvi dizer, juristas, que os ministros do Supremo Tribunal Federal são guardiões da Constituição. Então a lei tem que estar no Código de Processo Penal, no Código Civil, na Constituição. É ao contrário, a Constituição, no artigo 220, no artigo 5º da Constituição, fala que eu posso falar. Esse cara, segundo a imprensa, ele foi condenado por 14 anos por fake news. E ainda o Alexandre de Moraes fala tudo aquilo que eu acabei de colocar. Chama o cara de covarde, um monte de coisa, tal. A situação está ficando ruim demais no Brasil.
Há pouco, comunista de iPhone 17 disse que tudo isso que aconteceu, da roubalheira aos aposentados, é fruto de uma engenharia do governo anterior, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. E querem convencer o Brasil. Aí usam um vídeo do presidente Bolsonaro falando aqui, ó, tem fraude sim, tem que enfrentar. Agora, sabe qual é a diferença entre um governo de corruptos e de um governo que enfrenta corruptos? Tá aqui. Nós tivemos a medida provisória 871/2019, MP antifraude. Qual foi a mobilização da CONTAG e dos aloprados de esquerda? Contra a MP 871. Discursos inflamados no plenário da Câmara dos Deputados, que na próxima audiência nós vamos colocar aqui para aumentar um pouco a audiência da CPI. Botar no painel para todo mundo ver. Contra essa MP. Primeira e única medida em 30 anos que atacou fraudes no INSS. Revalidação anual de autorização de desconto associativo. Quem impôs isso foi o governo Bolsonaro. Portanto, o governo Bolsonaro não prevaricou. Agora, Vossa Senhoria vem aqui e diz, alertei o ministro da Previdência, fez o quê? Nada. Alertei o Fidelis, fez o quê? Nada também, efetivamente. Não estou dizendo que não fez nada no sentido de dizer, olha, isso é grave, isso tem que ser visto, tem que ser observado. Palavras ao vento não resolve nada. Agora, fizeram sim. Anularam o processo, a determinação do decreto e da instrução normativa do governo Bolsonaro, que dizia o seguinte, recebida a lista, essa lista tem que passar antes pela autarquia INSS. Agora, os fraudadores ou os apoiadores da fraude, aqueles que se associaram à fraude, o governo de esquerda vai dizer, não tem que fazer mais nada disso não. Mande direto para a DataPrev e desconto já. Se associaram ao crime, senhores. Vai vendo, Brasil? Se associaram ao crime. Mas o método deles é, acuse o outro daquilo que esse governo faz. Minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham neste momento, fiscalização e suspensão de ACTs. Teve alguma no governo do PT? Não teve. No do governo Bolsonaro teve. Em 2019, 4 ACTs suspensos ou cancelados. Em 2020, 1 ACT cancelado. Em 2023, suspensão de mais 4 ACTs. 2022. Então, assim, eles acusam daquilo que fazem. Aí, diante das denúncias que Vossa Senhoria, senhora Tônia, fez, diante do que a CGU fez, diante do que o Ministério Público Federal fez, e o que fizeram? Pediram que fossem suspensos os pagamentos, os descontos. O que fizeram os aloprados associados a esse crime, a essa organização criminosa? E eu finalizo. Recurso para que não impedisse o desconto. Quando conseguiram uma decisão judicial, o TCU mandou parar, recorreram. Quando conseguiram uma decisão para manter os descontos, comemoraram, celebraram. Não foi Lula que acabou com os descontos associativos, não. Quem determinou o fim dos descontos foi o Poder Judiciário. E quem acabou com essa sangria, repito, foi a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal. Sobretudo, o trabalho da Polícia Federal. É preciso dar nomes a quem fraudou, quem se beneficiou e quem se associou a essa roubalheira apoiando quem fraudava. Alguém ainda tinha dúvida se a conversa do Mauro Vieira com o Marco Rubio tinha sido boa ou ruim? Esse discurso do Lula explica. É revelador. É revelador. Está muito claro que não se discutiu absolutamente nada relevante, ou melhor, se discutiu sim. O Marco Rubio reafirmou que está público e notório. Vocês têm um problema de direitos humanos, vocês têm um problema de perseguição política, vocês têm um problema de perseguição de cidadãos americanos por redes sociais. Se vocês não resolverem nada disso, não vai ter avanço nenhum. Agora, se vocês resolverem tudo isso, bom, aí a gente começa a conversar nesse aquele ponto comercial. Mas eu acho que o Lula tá nervoso por uma outra razão também. Tem mais um ingrediente, e esse é pesado. Chama-se Hugo Armando Carvajal. O Poggio Carvajal, o chefe da inteligência na época do Hugo Chávez, o chefe da inteligência venezuelana. É esse o general que estava preso na Espanha, foi extraditado para os Estados Unidos e tem um acordo de delação. E ele sabe muita coisa. Porque, veja só, por que a gente se perguntava à época em que você estava tendo todas aquelas fraudes, as mais recentes, né, na última eleição venezuelana, e você não via o Lula, uma dificuldade em dizer, olha, isso aí é uma ditadura, absurda, mas era uma dificuldade, a dificuldade é essa. Estava pagando uma conta, sobra essa alternativa. Por que não criticam com um escândalo político como foi, um golpe eleitoral como foi o que o Maduro deu agora, na Maria Corina Machado? Aliás, no candidato que a Maria Corina colocou, porque ela foi desabilitada pelo Supremo do Maduro. Agora a gente tem aqui o Hugo Armando Carvajal, o Carvajal, como um ex-general que vai contar muita coisa. E essa muita coisa, muito provavelmente, inclui o Lula, segundo as últimas informações. Essas coisas vão vir à tona. E o governo americano está muito atento a cada um desses discursos do Lula. Mas, obviamente, essas ameaças, isso é o estilo do Lula, né? O Lula está no comício, ele está no palanque eterno, ele não desce de jeito nenhum. É só bravata, né? É bravateiro. Da oposição na Câmara e no Senado da República. E, nesse momento, vamos tratar aqui do caso de Felipe Martins. Há um ano solicitamos providência à Procuradoria-Geral da República, em nome da oposição, assinado pelo senador Rogério Marinho, que vai tratar do caso, em relação à utilização de documentos falsos que foram base para a prisão injusta e ilegal de Felipe Martins
em fevereiro de 2024. Essa denúncia feita à Procuradoria-Geral da República tratava de um tema que à época por nós já era conhecido e por isso mesmo os deputados que fizeram essa mesma denúncia na tribuna da Câmara dos Deputados foram ilegal e inconstitucionalmente investigados e indiciados pela Polícia Federal. Dentre esses deputados, incluo-me a mim, ou fui também incluído, além do deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Cabo Gilberto, e sabedores de que nós estávamos com a razão, além de estarmos cobertos pela imunidade parlamentar por opinião, palavras e voto, decidimos ingressar na Procuradoria-Geral da República pedindo providências contra o delegado Fábio Schor por utilização de informações falsas. Pois bem, há poucos dias confirmou-se a informação mais uma vez, e dessa vez por órgão do governo americano, mais especificamente o CBP, que é o órgão que cuida das fronteiras do país, que aquele documento utilizado por Fábio Alvarez Schor, de fato, não era verdadeiro, era fraudulento, era forjado. E em virtude dessa notícia veiculada internacionalmente no site do governo americano, nós vimos que houve também uma reação por parte do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República, bem como da Polícia Federal, na tentativa de mais uma vez acobertar os fatos e contorcê-los ou até mesmo distorcê-los. Exemplos foram dados agora com a abertura de um novo inquérito pela Polícia Federal para perseguir, investigar, dizem eles, jornalistas e advogados que estão tratando desta fraude, bem como também está sendo insinuado pela Polícia Federal que Felipe Martins poderia ter forjado a própria ida aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, que veio a ser utilizado depois para prendê-lo. É um absurdo em todas as medidas e por esse motivo estamos aqui realizando esta coletiva de imprensa, celebrando, como eu disse na tribuna da Câmara dos Deputados, ao contrário, um parabéns invertido, este 1 ano em que a Procuradoria-Geral da República já tem as informações protocoladas pela oposição e não tomou as devidas providências. Senador Rogério Marinho. Bom, eu vou fazer aqui uma declaração, mas se você fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Às vezes a gente se sente assim, como se nós estivéssemos revivendo um filme de terror. Porque, em nome da democracia, nós estamos assistindo a democracia ser atacada todos os dias. E da pior forma possível. Com uma sensação de letargia, de dormência, de sonolência da sociedade, de banalização. Parece que isso virou o novo normal. Né? É possível, é normal, é aceitável se ultrapassar a lei, a Constituição e a democracia, pasme, em nome da democracia. Quando o Marcel faz o relato, eu não vou ser redundante, mas apenas pinçar alguns pontos, nós ingressamos com uma ação em 21 de outubro de 2024, amanhã fará 1 ano, em que nós apenas solicitamos... Não, hoje é 21 de outubro. Amanhã, é hoje? Hoje é 21. Desculpa, cronologicamente, hoje faz 21. Então, o bolo, cadê o bolo? Eu boto ali na frente. Tem um bolo aí de 1 ano aqui. Então, hoje faz 1 ano, depois a gente vai cantar o parabéns, que nós ingressamos na Procuradoria-Geral da República, porque acreditamos na justiça, nas instituições, né, que dentro da nossa prerrogativa como parlamentar, que a Constituição determina que é nossa responsabilidade e prerrogativa fiscalizar o Executivo, fiscalizar a correta aplicação da lei, do orçamento, da atividade dos funcionários públicos. Então nós ingressamos com uma ação para que fosse investigada a conduta do senhor Fábio Schor. Qualquer um é falível de erro, qualquer cidadão pode errar, não é isso. O que nós propugnamos é que merecia uma investigação sem pré-julgamento, o fato de que este delegado de polícia estava insistindo numa situação que a própria Procuradoria-Geral da República havia dado um parecer contrário, ou seja, a favor da soltura, da libertação do Felipe Martins, porque as provas que haviam sido apresentadas haviam sido desmoralizadas pela defesa.
Ou seja, ele havia viajado, se provou que ele não havia viajado, inclusive com várias situações diferentes, lista de passageiro, fotografia de sua permanência no Paraná, registro de bilhete de iFood, enfim. Viagem de Uber. Viagem de Uber. Então foi desmoralizada a prova que a Polícia Federal trouxe aos autos do processo. Não obstante, a Polícia Federal perseverou, reiterou, disse não, o que vocês estão apresentando não vale. E esse cidadão, Felipe Martins, ficou preso 6 meses, inclusive 10 dias em solitário. Quem paga o preço da privação da liberdade desse cidadão? Por uma mentira que podia ter sido colhida de uma forma indevida, podia ter tido alguma falha, mas quem colheu essa informação se agarrou a ela como se agarra uma tábua de salvação, não se desapegou dela, utilizou como mantra, mesmo que isso significasse colocar em risco a liberdade de um homem, de um cidadão. Pois muito bem, nós ingressamos no dia 28 de outubro com um pedido de investigação. Isso foi arquivado em janeiro desse ano. E nós estivemos em agosto na Procuradoria. Sabe por quê, gente? Porque nós não fomos informados. O Ministério Público não nos informou quem estava encarregado da investigação e nem que havia sido arquivado. E foi arquivado, esse pedido foi arquivado com a alegação que nós estávamos, supostamente, com uma falsa narrativa. Pois eu vou passar para os senhores. Uma falsa narrativa. Então, a Polícia Federal entendeu que a nossa narrativa era falsa porque nós queríamos trancar o processo no STF contra o Marcel Van Haert, que havia, das tribunas da Câmara, feito um discurso no uso da sua prerrogativa, garantido pela Constituição Federal, no artigo 53, da inviolabilidade inviolabilidade material das suas ações, dos seus atos, das suas palavras. Está na Constituição Federal. Está garantido aos cidadãos brasileiros que elegem o seu representante para que ele possa livremente exercer esse papel de fiscalização. E agora nós fomos surpreendidos, há 2 dias atrás, com a decisão da PGR, né? Onde ela determina que sejam feitas investigações para averiguar se o senhor Felipe Martins, ao contrário do que cristalinamente as provas demonstram, ele ou pessoas comandadas por ele viajaram aos Estados Unidos para fraudar esses dados junto à alfândega americana. A Polícia Federal que pediu. A Polícia Federal que pediu, aliás. Gente, desculpe, a gente está vivendo num romance de Kafka. A gente está vivendo assim num mundo de faz de conta. A gente está vivendo num mundo de ponta cabeça. Mas não é só esse o problema. Hoje nós assistimos um voto do senhor Alexandre de Moraes, que foi publicizado pelos senhores da imprensa, onde ele diz, olha, caso haja a condenação desse cidadão que foi contratado pelo Partido Liberal para trazer provas sabidamente inverídicas, ele prejulga essa situação, nós temos que reabrir a investigação contra o presidente do partido. Desculpe, quem é o Ministério Público? Quando nós afirmamos aqui que o juiz Alexandre de Moraes, ele é investigador, ele faz o papel do Ministério Público, ele faz o papel de vítima e de juiz, ele prova isso todos os dias. Como é que no inquérito, em que houve a conclusão do inquérito, a apresentação da denúncia, o cidadão em tela não foi denunciado, ele, ao proferir um voto, ele praticamente induz o Ministério Público a reabrir uma investigação fora do seu papel? Isso está banalizado. A utilização da máquina do Estado, do aparelho do Estado, para trazer um presidente do maior partido do país para uma posição de fragilidade de um inquérito que ele já havia sido colocado de lado, arquivado contra ele. Inquérito aberto desde 2021. Desculpem, alguma coisa de muito errada está acontecendo no Brasil. Eu trouxe aqui, inclusive, dois pedidos que fiz, 2 reclamações que fiz ao CNJ. Lembram-se quando vazaram aquelas notícias que o próprio Folha de São Paulo publicou de que um juiz auxiliar do então presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, pedia que os auxiliares, o Tagliaferro, usassem a criatividade para produzir provas
contra um desafeto político e contra uma revista. Aí a gente rememorou a história, se lembrou de Béria, né? Mostre-me o homem que eu lhe mostrarei o crime. Pois muito bem, eu, na minha função, na minha prerrogativa, né, de senador da República, eu imaginei que o CNJ deveria abrir um procedimento investigativo para verificar se havia ou não a veracidade desse texto que foi vazado num dos grandes jornais do país. Eu não pedi investigação contra o senhor Alexandre de Moraes, até porque eu sei que o CNJ não tem essa prerrogativa. Eu pedi contra o seu juiz auxiliar. Fui arquivado, dizendo que eu havia utilizado esse expediente para tentar atingir Alexandre de Moraes. Eu estava tentando atingir Alexandre de Moraes? Eu estava tentando utilizar o judiciário para que seja feita a justiça, se investigue. Ingressamos com um novo pedido lá no CNJ, porque acreditamos no judiciário. Quando surgiram agora as novas provas que foram trazidas pelo Tagliaferro, agora em 5 de agosto de 2025, reiterando o pedido anterior e trazendo as novas provas. 5 de agosto, hoje é 21 de outubro. Dessa feita, o corregedor não fez como fez da vez passada, quando em 48 horas mandou arquivar. Eu estou esperando há 2 meses. Justiça sobrestada não é justiça. O que nós queremos apenas é que se abra o inquérito e se apure responsabilidades. Aliás, isso é feito assim com muita, eu diria com muita rotina, com muita competência, com muita tempestividade contra o parlamento. Mas a gente vê que é difícil você conseguir fazer o papel de que a justiça seja para todos. Que a todos seja dada a situação de não estarem acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. A lei é para todo mundo. E quem descumpre a lei tem que, em algum momento, ser chamado para se explicar em relação a esse processo. Então, nós estamos aqui para falar de um assunto específico que tem desdobramentos, ou que tem ramificações, ou que tem similaridades, o que demonstra uma espécie de método, infelizmente, de uma espécie de blindagem corporativa. Quando alguém comete um crime, é natural que ele seja investigado, é desejável que isso aconteça. Nós queremos um judiciário forte, um judiciário imparcial, um judiciário que, se for contestado, seja democraticamente, porque a inresignação faz parte do temperamento dos seres humanos. Agora, nós não podemos ter parcialidade. Nós não podemos acreditar que o judiciário está a serviço dessa ou daquela facção política. E isso, senhores, só demonstra que, infelizmente, o que está acontecendo no Brasil não é natural, não é normal. Nós estivemos há pouco na CPMI e eu falei a respeito desse tema. Quando um advogado que faz uma denúncia, que proporciona que todo o Brasil tome conhecimento de um crime hediondo praticado contra milhões de aposentados, e ele faz a denúncia em 2023, de repente, por retaliação, é aberto seu sigilo de 2015 para cá, e todo mundo acha que é normal. Então, quem faz uma denúncia contra o poder, ao invés de ser acolhido como denunciante, ao invés de ser cuidado como denunciante, ao invés da sua ação ou da sua acusação ser apurada, não, ele tem que se exilar, como é o caso da Tagliaferro. Ele tem a sua vida vasculhada, ele tem seus recursos bloqueados, ele tem as suas redes sociais retiradas de circulação. Desculpe, que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Isso está banalizado. Nós estamos aqui novamente falando a respeito do mesmo assunto. Eu gostaria de estar falando aqui, Marcel, de economia. Eu gostaria de estar falando aqui do desafio que o Brasil tem geopolítico. Eu gostaria de estar falando aqui sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de estar vendo um debate aqui sobre o futuro do Brasil. Mas a gente está falando o tempo todo de liberdade. De liberdade, porque é um bem importante que, infelizmente, está sendo vilipendiado. Está sendo esgarçado. Está sendo agredido diariamente. Infelizmente, banalizada essa agressão. Então, eu lamento estar aqui nesse momento falando a respeito desse tema. Mas é o nosso dever, porque se nós acharmos que isso está normal, aí fecha as portas. Tá? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de se indignar, então ainda tem uma luz no final do túnel. E a gente vai manter essa indignação, não tenho dúvida nenhuma. Era isso. Bem, o senador Mourão quer falar? Quer responder perguntas ou já?
Se alguém quiser alguma indagação... Só vou aproveitar para anunciar aqui também que, como ficou comprovado a origem fraudulenta da informação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, e eu fui investigado e indiciado por obra da Polícia Federal, em particular de 3 delegados federais da Polícia Federal, estou também agora representando contra os 3 delegados, Fábio Alvarez Chor, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que deu, aliás, origem à notícia crime ao chefe de gabinete do atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e Marco Bom Tempo. Estou representando os 3 delegados da Polícia Federal por denunciação caluniosa, uma vez que, além de agredir a Constituição, que nos dá o direito de utilizar a tribuna